Você já imaginou como o jeito que a gente monta a economia na nossa cabeça e pensa sobre ela influencia muito as liberdades que a gente tem no dia a dia? O autor, Ludwig von Mises, no livro As Seis Lições, ele reserva esse capítulo 2 para falar especificamente sobre esses assuntos, né, que é o socialismo, e de quebra também falar sobre a liberdade, sobre o assunto da liberdade, e que a liberdade econômica ela não é só mais uma parte do cardápio das liberdades que a gente tem. Ela, na verdade, é o alicerce que sustenta todas as outras. Quando o dinheiro circula livremente, as ideias, os projetos e até os nossos sonhos, eles conseguem acontecer. Mas se esse fluxo trava, tudo fica mais difícil ou até mesmo impossível. Para Mises, a economia de mercado não é só um monte de gente comprando ou vendendo coisas. É, na verdade, um organismo vivo, um processo em que a cooperação entre pessoas acontece de forma natural. Não se trata só de um lugar específico, mas de como que no dia a dia cada um de nós contribui para o funcionamento de uma sociedade ao produzir, vender, comprar e consumir. E tem um ponto que ele faz questão de destacar. No capitalismo, quem dá as cartas na verdade não são os empresários, mas sim os consumidores. É isso mesmo, somos nós, com as nossas escolhas, preferências e decisões de compra, que direcionamos o que vai ser produzido, como que vai ser feito e quem que vai ter ou não sucesso no mercado. Mises mostra isso justamente para fazer um contraste com o socialismo, onde o poder de compra acaba concentrado nas mãos do Estado e não do povo. Um dos argumentos mais enfáticos de Mises é que a liberdade econômica é absolutamente inseparável das outras liberdades que a gente considera como preciosa, como as liberdades de expressão, de pensamento ou de imprensa. Existe uma visão comum de que é possível manter todas as outras liberdades civis e políticas mesmo sem a liberdade econômica. Mas o autor ele rejeita essa ideia e ele argumenta que, entre aspas, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas as outras liberdades são ilusórias. Imagine a liberdade de imprensa, por exemplo. Se o governo possui e controla todas as máquinas impressoras, como alguém poderia realmente exercer essa liberdade de criticar o próprio governo? No sistema de mercado, a liberdade para um indivíduo significa que ele depende tanto dos outros como os outros dependem dele. No socialismo, por outro lado, a escolha da carreira, por exemplo, seria determinada pelo governo e não por você. Em uma sociedade de mercado, você tem, entre aspas, a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir. Mises nos convida a olhar além do óbvio da economia, usando a famosa frase francesa, que na verdade tem uma forma de falar, mas eu simplesmente não sei falar em francês, mas que significa o que se vê e o que não se vê. Nós vemos um chefe dando as ordens numa empresa, né? Mas o que não vemos são as ordens, entre aspas, invisíveis dos clientes que guiam essas decisões do chefe. Essa é a essência da supremacia do consumidor em ação. Mises utiliza a experiência da proibição do álcool nos Estados Unidos, que é conhecida como a nobre experiência, né, para ilustrar esse ponto crucial sobre a liberdade. Ele afirma que a liberdade significa realmente ser livre para errar. Livre para errar, inclusive, é uma coisa bem famosa de Mises, né? Permitir que o governo controle o que as pessoas comem ou bebem ou como vivem abre um precedente bem perigoso, segundo ele, né? Uma vez que o governo tem o poder, o autor pergunta, né, por que não controlar o que as pessoas leem ou pensam, né? Ele cita, por exemplo, o exemplo da Alemanha nazista, né, que controlava quais obras de arte poderiam ou não ser comercializadas, né, o que era aceitável ou não. Mises também critica o uso do termo planejamento como sinônimo de socialismo. Ele argumenta que o socialista propõe é um planejamento central, o que significa um plano único, feito pelo governo, um plano que impede todo o planejamento feito por outra pessoa. A vida da sociedade livre envolve planejamento individual diário, na verdade, segundo ele. O planejamento governamental, no entanto, pelo contrário, né, trata o indivíduo como um soldado que apenas cumpre ordens. Talvez o argumento mais poderoso de Mises contra o socialismo seja a impossibilidade do cálculo econômico sem preços de mercado. Em um sistema de mercado, o empresário faz cálculos complexos baseados no preço do dinheiro, dos bens de consumo e, claro, dos fatores de produção, como terra, capital, trabalho.
Esses preços refletem a escassez relativa e a preferência dos consumidores, que é guiado pelos produtos que ele produz de forma mais eficiente. O autor explica que o sistema de mercado depende, entre aspas, da divisão mentalmente calculada do trabalho entre vários empresários que disputam entre si os fatores de produção. Por outro lado, no socialismo, onde o mercado e a propriedade privada dos meios são abolidos, não existe preço de mercado para fatores de produção. Sem esses preços, o autor afirma que, entre aspas, ficariam inutilizados todos os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Eles poderiam ter cálculos técnicos sobre a quantidade de insumos necessários, mas eles não teriam como comparar o valor econômico de diferentes insumos ou processo de produção para saber qual é mais eficiente e qual que atende melhor às necessidades dos consumidores. O autor aponta que, na União Soviética, só conseguia, de alguma forma, gerir os seus sistemas recorrendo ao preço do mercado mundial como referência, mas dentro da própria União Soviética isso não existia. Em conclusão, Mises nos desafia a ver o socialismo não só apenas como um sistema econômico diferente, mas como uma organização social que, ao eliminar o mercado e o cálculo econômico baseado em preços, ele necessariamente subverte as liberdades individuais. A liberdade de escolher a sua carreira, a liberdade de imprensa e até mesmo a liberdade de errar, elas estão intrinsecamente ligadas à liberdade de participar e interagir no mercado livre. Para Mises, a liberdade econômica é, portanto, então, a base indispensável para todas as outras formas de liberdade. Eu espero que você tenha gostado desse resumo, desse vídeo, e é claro, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e indicar esse conteúdo para pessoas que você entende que tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Por hoje é só, e tchau, tchau.